Fala galerinha do J Explica, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, mais uma aula de literatura. Só lembrando, nós temos videoaula aqui no canal de segunda a sábado, tá? 2, 3 videoaulas por dia, beleza? Se inscrevam no canal para acompanhar tudo isso, para ajudar vocês aí nessa caminhada rumo ao vestibular, beleza? Eu sou a professora Bárbara e hoje nossa aula vai ser de barroco. O barroco ele vai acontecer aí aproximadamente, digo aproximadamente, pois como eu disse, são períodos, então a gente não tem aí uma data exata, mas vai acontecer aí aproximadamente entre 1600 e 1601 até 1768, por aí, beleza? Então vai ser um século aí de história, então né, pra gente vai parecer que é pouquinha coisa, mas vai ser bastante coisa, vai ser bastante história para contar, né? São 100 anos, né? Neste caso, 167 anos, 168, beleza? Dando continuidade aqui, o barroco, ele vai ser o primeiro momento em que se tem produção própria brasileira, tá? Então, a gente tem aí brasileiros, né, escrevendo no Brasil, tá? Então, naquela época ainda, né, portugueses vindos para o Brasil, escrevendo aí sobre o Brasil, né, não necessariamente sobre o Brasil, mas escrevendo no Brasil, beleza? Então é a primeira vez que isso vai acontecer aí dentro da literatura brasileira, tá? Falando um pouquinho aí sobre literatura barroca, o marco inicial dela vai ser a obra Prosopopeia, tá? Do Bento Teixeira, lá em 1601, tá? E mais uma vez aí, né, só relembrando, acabei de falar, mas é a primeira vez em que brasileiros escrevem sobre o Brasil, beleza? Um pouquinho aí sobre o contexto histórico. Galera, lembrando que ainda são coisas oriundas da Europa. Então, só contextualizando vocês sobre o que estava acontecendo na Europa. Lembra que no humanismo a gente tratou de falar sobre menos sobre Deus, deixar menos Deus no centro das coisas? A gente estava vivendo um momento aí, né, mais antropocêntrico, né, deixando mais o homem no centro, contestando aí a Igreja Católica. Então, vocês acham que a Igreja levou aquilo tudo na boa? Óbvio que não, né? Nessa época ainda aconteceu aí um grande nome, né, como eu já tinha tratado antes, Lutero, escreveu lá o seu livro, né, e aí a Igreja Católica, ele, né, fez aí a Reforma Protestante, e a Igreja Católica entra aí com a Contra-Reforma, tá? Então, é uma forma da Igreja Católica querer mais uma vez colocar Deus, né, como centro, né, que as pessoas entendam que Deus é o centro. Aí foi nessa época que teve as famosas fogueiras da Inquisição, todo esse rolê aí envolvendo a Igreja Católica, que alguns dizem ser, né, coisas do iluminismo, mas enfim, isso não vem ao caso. O que estava acontecendo, né, era essa contra-reforma, beleza? Isso na Europa, tá? Mas tudo que acontece na Europa se reflete sim no Brasil. Porém, aqui no Brasil a gente estava vivendo aí ainda um período, né, de conhecimento realmente das terras. Então, a primeira capital brasileira foi Salvador. Naquela época, né, houve a transferência da capital de Salvador virar o Rio de Janeiro. Então, as pessoas passam a conhecer melhor a cidade ali do Rio de Janeiro e que passa a ser a capital do Brasil, tá? Nós temos também um grande crescimento econômico e populacional, né? O Brasil ele tinha sido descoberto aí como outro país, então as pessoas estavam vindo para cá, né? Porque era uma terra completamente diferenciada, beleza? Lembrando que o clima brasileiro é diferente da Europa, naquela época nós tínhamos mais riquezas naturais, então o Brasil é muito diferente da Europa e aqui eles tinham uma qualidade de vida muito maior, o que faz com que as pessoas viessem para cá, beleza? Nós estamos vivendo também o século do ouro, beleza? Então são as pessoas, né, indo, né, provavelmente mais para Minas Gerais, provavelmente não, e elas iriam, né, davam um destaque aí para Minas Gerais, buscar ouro. Lembrando que o Brasil é uma terra riquíssima em ouro. Então, eles iam buscar isso em Minas Gerais. Essa imagem que eu coloquei atrás exemplifica bem isso. Essa é uma imagem de Ouro Preto. As igrejas lá são todas em arquitetura barroca, né, com um rococó, mas muito mais barroca.
e utilizam aí de muito ouro, justamente por conta da época, né? É uma terra muito rica em ouro, beleza? E aí a gente tem um grande nome dentro da arte, um cara que normalmente aparece em vestibular na matéria de arte, Aleijadinho, tá? Então ele aparece aí, um grande escultor, né? Um cara aí da arquitetura. Esse cara é o Aleijadinho, fechou? Algumas características do barroco, tá? Então eles vão usar de uma linguagem dramática, sempre aí colocando muito apelo nos textos. Por isso aí, dessa linguagem dramática, né? Vai ser um conflito aí entre o corpo e a alma. Todas as obras vão ter essa dualidade. Sempre aí uma coisa ruim competindo com uma coisa boa, o bem e o mal, Deus e o demônio. Sempre aí uma competição entre o bem e o mal. Essa coisa de corpo e alma. Ou eu vivo agora, né, e aí eu prezo pelos desejos carnais, ou eu cuido da minha alma, porque eu preciso ir para o céu. É justamente isso que acontece nos textos. Por isso esse fluir do tempo, tá? Essa coisa de viver, essa coisa de o tempo passa muito rápido. A linguagem é bem racional, tem bastante racionalismo, então eles prezam muito pelo que realmente está acontecendo, beleza? Por isso tem essa angústia existencial, tá? Por eu saber tudo que está acontecendo, eu sou angustiado com a minha vida. Por que eu estou vivendo assim? Será que estou vivendo certo? Será que é assim mesmo que eu tenho que viver? É sempre essa coisa, essa angústia existencial. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Sempre aí, essa angústia de viver. Isso é muito presente nas obras, tá? E a gente vai ter os textos muito rebuscados, né? Sempre aí apelando, sempre apelando para a estética aí dos textos. Essa coisa vai ser muito, muito presente, até o modernismo, como eu falo toda a aula. A gente vai ter um uso até mesmo exagerado de figuras de linguagem, tá? Justamente para mostrar essa dramaticidade. Então, esse uso exagerado de figuras de linguagem vai ser muito presente dentro dos textos do Barroco, beleza? E essa união do religioso e do profano. Todos os textos vão ter algum caráter religioso, alguma referência religiosa. E a grande maioria, né, do próximo nome de autor que a gente vai falar, né, do Gregório de Matos, sempre vai ter aí um pouco do profano contra o religioso. Sempre vai ser aí essa arte dualista, essa dualidade. O cara, tipo assim, de manhã eu rezo para Deus e à noite pro capeta. Ele sempre vai deixar isso muito presente nos textos dele. E aí a gente tem outras características, né? A gente vai ter o cultismo e o conceptismo. Em um lado, para convencer o leitor, ele vai fazer um jogo de palavras. Então, ele vai utilizar de palavras para convencer você de uma ideia. Do lado do conceptismo, ele vai fazer um jogo de ideias. Então, ele vai jogar alguns ideais que vão tentar convencer você daquilo que ele quer falar. Então, se ele está falando aí de pecado, em um lado ele vai usar palavras para te convencer de que pecar é ruim ou pecar é bom. E do outro lado ele vai utilizar das ideias, tá? Então ele vai utilizar de alguns ideais já impostos na sociedade. Então, temos esses dois lados aí do barroco, beleza? Gente, eu quero que vocês foquem nesse nome, mas eu não quero que vocês foquem nesse nome como o maior autor, de jeito nenhum. Prosopopeia é a obra que deu início ao barroco no Brasil, tá? Então, Bento Teixeira, lá em 1601, publica aí Prosopopeia, que é a obra que dá início aí do barroco no Brasil, tá? Ela vai narrar aí as aventuras de uma família chamada Albuquerque, beleza? E ele vai ser dedicado a um cara chamado Jorge de Albuquerque, que é o governador, né, de Pernambuco, tá? Então, ele basicamente vai ser um livro que vai marcar aí o início do barroco, tá? Mas não é um livro que vai cair em vestibular, não vai cair trecho dele. Ele só é o marco inicial aí do barroco no Brasil. Apenas isso. Quem vai aparecer nos vestibulares? Esse cara, Gregório de Matos, mais conhecido como Boca do Inferno. Mano, por que Boca do Inferno? Pensa num cara boca suja. Então, aí ele rendeu este apelido aí de Boca do Inferno. Dizem as más línguas que o cara, entre 10 palavras, 7 eram palavrões. Então, era um cara aí muito sincero e ele acabava sendo conhecido aí por Boca do Inferno,
tá? Então ele faz críticas à sociedade de forma direta e objetiva. Então o cara não come pelas beiradas, ele vai direto ao ponto. Direto e reto ali, faz as críticas e faz na lata. Por isso que ele era bem sarcástico, e aí às vezes ele era interpretado como maldoso em suas declarações. Mas era justamente por isso, porque ele ia direto ao ponto, ele não fazia rodeio. Ele ia e falava, sem se importar com o que a pessoa ia achar. Se ele tinha uma crítica para fazer, ele fazia essa crítica, beleza? E aí é um cara que escreve poesias líricas, né, poesias aí amorosas, tem textos religiosos e tem textos aí satíricos, tá? Então ele escreveu um pouquinho de tudo. Falando um pouco aí sobre essa era mais amorosa, vamos pensar que um cara conhecido como Boca do Inferno. O cara solta indireta virado, né, no giraia. Mas ele escreve também líricas amorosas. Ele separa um tempinho ali dele para amar. E olha que lindo esse texto dele, né? Que nem parece que é o Gregório de Matos que está escrevendo. O nome do texto é A Mesma Dona Ângela. Então ele escreve lá: anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser Angélica flor e anjo florente. Em quem, se não em vós, se uniformará? Então ele compara ali Ângela com anjo. Ele fala ali de flores. Ele compara essa mulher doce e angelical. Nem parece o cara que tem o apelido de Boca do Inferno. Então ele escreve aí, né, poesias amorosas. Não são as mais conhecidas, mas escreve aí, sim, poesias amorosas, beleza? Ele escreve religiosa também. Nossa, como assim? O cara tem apelido de Boca do Inferno e escreve coisa religiosa? Aí é que tá. Gente, os textos religiosos do Gregório, eles vão ser sempre cobrando Deus de algo, cobrando Jesus de algo. Então o cara, ele vai escrever, né, cobrando Jesus de algo. Ele se dá o direito de cobrar o cara. Então ele tem um conhecimento muito grande da Bíblia e ele usa a Bíblia para convencer o próprio Deus. Então vamos ver lá, ó, esse texto chama A Jesus Cristo Nosso Senhor. A gente já vê aí que ele está apelando a algo, né? Ele vai apelar para algo. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido. Antes, quanto mais tenho delinquido, vós tenho a perdoar mais empenhado. Então, quanto eu mais tenho pecado, mais empenho você tem que ter para me perdoar. Então ele cobra a Deus esse perdão. Ainda nesse texto ele fala: você é Jesus, eu sou a ovelha desgarrada, então você precisa me perdoar. Então é justamente isso, eu peco e você tem a obrigação de me perdoar, porque você é Jesus. Então tá vendo? Ele cobra Jesus de algo. São textos de caráter religioso, mas de um cara cobrando Jesus de algo, beleza? Esse era Gregório de Matos. E aí as mais conhecidas, satíricas, tá? Então esse aí é um trecho, né, de um poema chamado Epílogos. Então ele fala lá: que falta nessa cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais se lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Então ele vai direto e reto, que na cidade falta verdade, que na cidade falta honra, que a cidade é uma vergonha, tá? Que é uma cidade sem vergonha, na realidade. Então é um cara ali que vai direto e reto. Lembrando que na época esse linguajar aí era, né, terrivelmente ruim. Então o cara, ele utiliza aí de um linguajar sincero para falar sobre a cidade. Então não tem aquela enrolação, ele vai direto ao ponto, beleza? E aí, outro grande nome do barroco, Padre Antônio Vieira. A gente acabou de sair do Boca do Inferno, agora a gente vai para um padre. O Padre Antônio Vieira, galera, ele é muito famoso na literatura portuguesa, tá? Então ele tem reconhecimento tanto no Brasil quanto em Portugal. Só daí já dá pra gente tirar a genialidade da obra dele, né? Então ele escreve profecias, o cara era um padre, então as profecias que ele recebia, ele escrevia. Ele escreve cartas e ele escreve sermões, né? O que são esses sermões? Para quem é católico, né? Após as leituras da Santa Missa, o padre, ele se dirige à Assembleia e começa a falar, né, um pouco sobre as leituras, né, contextualizando a Assembleia. Na época, né, do Barroco,
ainda vivíamos, né, uma época antes do Concílio Vaticano II. Então, as missas ainda eram em latim e ainda eram realizadas, né, o padre de costa para a Assembleia. Então, ele escrevia esses sermões para dizer para Deus. Então, estes sermões eram escritos do padre para Deus. É o que o padre tinha a falar para a Assembleia, mas ele falava diretamente com Deus. E aí, o padre Antônio Vieira, ele publica esses sermões, né? Publica não, né? Sermões ficam famosos, e são os principais escritos dele. Inclusive, ele tem um sermão muito conhecido, que se chama Sermão da Sexagésima, que ele faz aí uma alusão a padres que não têm conduta de padre, tá? Líderes que não têm conduta de um líder, tá? Então, o cara escreve também sobre a Contra-Reforma, e ele tem 2 grandes sermões que provavelmente, se forem cobrados no vestibular, vão ser o Sermão da Sexagésima, esse que eu acabei de falar, ou o Sermão aos Peixes, tá? Que conta aí uma história de um santo da Igreja Católica, São Francisco, beleza? Então, são 2 sermões aí muito conhecidos do Padre Antônio Vieira. Esse é o Barroco. Eu espero que vocês tenham entendido. Basicamente, isso é uma escola básica e fácil de entender. A escola aí um marco inicial muito grande para a literatura brasileira, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Basicamente, a aula de hoje é isso. Se inscrevam nas minhas redes sociais, mas mais importante, se inscrever na minha rede social, se inscrevam no canal. Nós temos aula de segunda a sábado, tá? Então não deixem de se inscrever, de dar um like no vídeo, de compartilhar com seus amigos. A aula de hoje é essa. Um grande beijo e até mais.